Boa noite a todos. Solicito os senhores vereadores para tomarem seus lugares. Vai televisor. 30ª sessão ordinária de 2018. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 30ª sessão ordinária de 2018. Antônio Franco dos Santos Bacana. Deise Serapião. Presente. Fábio José Policinani. Presente. Janete Conessa. Presente. José Luiz Marques. Presente. Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão. Presente. Paulo André Faneco, presente. Pedro Santos. Presente. Rafael José Frabete. Reginaldo Luiz Parente. Presente. Rodrigo Gutierrez. Presente. Wagner Luiz Ferreira. Informo que 12 vereadores se encontram presentes. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto do parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores e o público presente para, em pé, ouvirmos o hino à Garça. Coloco em votação a ata da 29ª sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor vereador. Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana se encontra presente. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Tá aqui em cima, né? Projeto de lei número 95/2018, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de colaboração com a sociedade beneficente Caminho de Damasco e das outras providências. Consulta a casa considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Projeto de lei número 96/2018, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a realização de permutas diárias. Consulta a casa considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Projeto de lei número 94/2018, que autoriza, de autoria do vereador Luiz Wagner Luiz Ferreira, que obriga os postos de combustíveis a informarem se a gasolina comercializada é formulada ou refinada e informar as origens das mesmas e das outras providências. Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente de diversas procedências. A mesa informa aos senhores vereadores que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo encaminhou o ofício número 5.186/2018, por meio do qual o auditor Alexandre Manir Figueiredo Sarques informa esta casa acerca de decisão proferida nos autos do processo TC 006545/989/1, no sentido de julgar ilegal os atos de contratação temporária de 247 profissionais da educação durante o exercício de 2014, negando-lhes registro e aplicando-se por via de consequências o disposto dos incisos 15º e 27º do artigo 2º da Lei Complementar Estadual número 709 de 93. Por fim, informo que os demais edis que a íntegra da decisão se encontra disponível para consulta na secretaria desta casa. Informativo. Lembro aos senhores vereadores que nesta sexta-feira, dia 5/10, teremos a sessão solene para a entrega do título de cidadão garcense ao senhor Dr. Merri Martinez. Ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia. Franco Santos Bacana presente, Deise Serapião. Presente. Fábio José Policinani. Presente. Janete Conessa. José Luiz Marques. Presente. Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão. Presente. Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos. Presente. Rafael José Frabrete. Presente. Reginaldo Luiz Parente. Presente. Rodrigo Gutierrez. Presente. Wagner Luiz Ferreira. Presente. Como que o senhor presidente, todos os vereadores estão presentes. Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre segunda discussão e votação, substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 3 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a Lei Orgânica Municipal. Em discussão o substitutivo, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário dos vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo. Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião. Sim. Fábio José Policinani. Sim. Janete Conessa. Sim. José Luiz Marques. Sim. Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão. Sim. Paulo André Faneco. Sim. Rafael José Frabrete. Sim. Reginaldo Luiz Parente. Sim.
Rodrigo Gutierrez. Sim. Wagner Luiz Ferreira. Sim. Pedro Santos. Sim. Senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim. Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo da proposta de emenda à Lei Orgânica número 3 de 2018, em segunda discussão e votação. Determino que seja encaminhado o substitutivo à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para elaborar a redação final, atendendo o disposto do artigo 159 do parágrafo 2º do Regimento Interno. Item 2. Entre segunda discussão e votação, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 5 de 2018, de autoria dos vereadores Deise Serapião, Janete Conessa, José Luiz Marques, Marcão do Basquete, Rafael José Fabrete, Rodrigo Gutierrez, que altera a Lei Orgânica do município de Garça, tornando obrigatória a autorização legislativa para aprovar ou autorizar convênios, acordos ou contratos de que sutem encargos não previstos no orçamento. Em discussão global o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto os senhores secretários e vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião. Sim. Fábio José Policinani. Não. Janete Conessa. Sim. José Luiz Marques. Sim. Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão. Não. Paulo André Faneco. Não. Rafael José Fabrete. Sim. Reginaldo Luiz Parente. Sim. Rodrigo Gutierrez. Sim. Wagner Luiz Ferreira. Sim. Pedro Santos. Não. Comunico, senhor presidente, que 9 vereadores votaram pelo sim e 4 pelo não. Está aprovado por maioria de votos a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 5 de 2018, segunda discussão e votação. Item 3. Entre discussão e votação únicas, o projeto de lei número 89 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a natureza de utilização do lote 46, a quadra 2, do bairro Jardim Acoville. Em discussão global, o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto os senhores secretários e vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, passaremos à votação. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião. Sim. Fábio José Policinani. Sim. Janete Conessa. Sim. José Luiz Marques. Sim. Marcão do Basquete. Sim. Patrícia Morato Marangão. Sim. Paulo André Faneco. Sim. Rafael José Frabete. Sim. Reginaldo Luiz Parente. Sim. Rodrigo Gutierrez. Sim. Wagner Luiz Ferreira. Sim. Senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 89 de 2018, em discussão e votação únicas. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das indicações. Não havendo indicações, passaremos aos requerimentos. Antônio, pega aquele carregador para mim, né, por favor. Lá em cima. Requerimento 832/2018, vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao comando da 4ª Companhia da Polícia Militar, em especial ao cabo PM Luiz Fernando Moya, da cidade de Lupércio, que com empenho recuperou no distrito de Jafa, aliás, no distrito de Santa Terezinha, uma moto furtada no distrito de Jafa. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto os senhores secretários e vereadores inscritos. Informo que o vereador Rodrigo Gutierrez pede uso da Com a palavra. palavra, Rodrigo Gutierrez. Aqui não tem. Boa noite, presidente, nobres vereadores e público presente. O motivo de eu ocupar a tribuna aqui hoje é para fazer um agradecimento à Polícia Militar aqui de Garça, em nome do seu capitão Gomes de Sá e do tenente Veronês, que nos recebeu muito bem lá. Essa moto foi furtada no distrito de Jafa há 2 semanas atrás, numa sexta-feira. E com o empenho da Polícia Militar aqui de Garça, através do cabo Luiz Fernando Moya, da cidade de Lupércio, teve êxito em recuperar essa moto lá no distrito de Santa Terezinha, né? Mesmo ele trabalhando na cidade de Lupércio, ele recebeu uma denúncia anônima que essa moto estava circulando no patrimônio de Santa Teresa e se deslocou até lá. Chegando lá, primeiramente, ele não obteve o êxito de encontrar a moto, porque os meliantes guardou essa moto, né, avistando a viatura chegando no patrimônio. E a hora que ele retornou de novo para Lupércio,
ele recebeu de novo a denúncia e assim foi de novo no seu ofício, fez de tocaia, ficou de tocaia num cafezal próximo a Santa Teresa lá, e assim que esse meliante saiu com essa moto no patrimônio de Santa Teresa, ele sozinho foi lá e conseguiu recuperar essa moto. Então fica aqui o meu agradecimento à Polícia Militar pelo empenho. Quero agradecer também o delegado Gustavo, que eu me fiz presente na delegacia lá e me tratou muito bem. Eu fiz o boletim de ocorrência junto com o munícipe lá do distrito de Jafa. E quero agradecer também a toda a equipe, agradecendo a presença do Celso aqui, e pedir para ele que mande um grande abraço mesmo de agradecimento a toda a Polícia Militar e Civil também pelo empenho que vocês têm. E só assim que a gente vai conseguir fazer uma cidade melhor. A gente, população, munícipe, tem que informar a polícia. Se vê alguma coisa que estiver fora do comum, diz que denuncie, né? Chame a Polícia Militar, a Polícia Civil, que eles estão com o maior prazer para atender a população. E só isso que eu tenho a agradecer mesmo. E um abraço, Celso. Obrigadão, viu? Permite uma parte, vereador? Sim. Eu gostaria de aproveitar o requerimento do senhor para dizer que uma vez eu sofri um acidente muito grave em Lupercio também, de madrugada. E lá só tem uma viatura, só tem um policial. Isso. É uma bem difícil a quantidade de policiais lá. Infelizmente, tipo assim, é o que o governo disponibiliza para as cidades, né? O efetivo também aqui de Garça da Polícia Civil, estava conversando com o doutor Gustavo, ele estava falando que aqui se fazia presente mais de 10 investigadores, 3, 4 escrivão, 2, 3 delegados. Hoje só ele que assumiu a pasta, no caso como delegado aqui, e a Polícia Civil trabalha em 6 investigadores, entendeu? Então, tipo assim, eles precisam da colaboração da população, né? Para que eles possam obter êxito na melhoria para a nossa população, né? Não só do distrito de Jafa, como aqui também do município de Garça, né? Então, ressaltando de novo, eu quero agradecer ao cabo Luiz Fernando Moya, né? Da cidade de Lupercio, que mesmo trabalhando sozinho e correndo risco, porque tinha as pessoas, né? Que estavam de posse com essa moto, a gente não sabe como que ele ia conseguir abordar, e sozinho ele conseguiu abordar lá e recuperar a moto. E hoje o munícipe já está com a moto dele lá. Permite a parte, vereador? Sim. Concluindo, quando eu sofri esse acidente, eu fiquei quase uma hora aguardando o pronto-socorro das ambulâncias, que tem que vir de Marília, quando acontece naquela região ali. E ele ficou mais de uma hora ali, dando todo o respaldo para a gente. Então, realmente é uma pessoa muito especial, esse policial. Então, eu agradeço e parabenizo pelo ato. A gente só tem a agradecer à Polícia Militar e à Polícia Civil. Muito obrigado, boa noite a todos. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 833/2018, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao diretor executivo do SAI informar a possibilidade de realizar reparo e manutenção feito pelo SAI de frente à residência localizada na rua Prefeito Salviano, número 40. Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 834/2018, da vereadora Patrícia Monato Marangão e Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informações sobre o embargo das obras do empreendimento residencial Jardim Aeroporto. Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Paulo André, eu vou usar a palavra. Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra. Com a palavra, vereador Bacana. Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, eu até fiz um requerimento para a semana que vem, vou até pedir para o diretor da casa tirar, porque o requerimento é pertinente, porque o pessoal que está pagando ali aquelas moradias no bairro Aeroporto, as obras estão interditadas, não sei qual o motivo, né? Então, eu já ia usar a tribuna hoje também para falar para o munícipe que me procurou. Então, o requerimento, a gente vai obter a resposta daqui a alguns dias, né? Porque parece que é a prefeitura que embargou a obra, tá? Deve estar acontecendo alguma coisa, né? Na questão, pode ser parte de documentação, né? Também na questão dos esgotos ali, não sei se a bomba de recalque puxa ali para cima por Jardim São Lucas, porque provavelmente não vai poder descartar o esgoto perto da nascente, onde que a gente tira água para o consumo do nosso município, né? Então, provavelmente, a bomba de recalque não vai puxar, né, a parte da rede de esgoto até no São Lucas, que lá já tem.
Então, acho que, não sei se quando aprovar a obra, se a própria prefeitura fez essa observação, porque parece que é esse o problema, né? Então, quando é aprovado para a construção de uma obra, tem que ter a aprovação do setor de planejamento, né? Porque geralmente aconteceu isso em alguns bairros aqui do nosso município, já no passado, porque a rede de esgoto ela tem que passar por tratamento para jogar dentro de novo nos rios para não poluir. Então essa eu acho que deve ser o problema de lá, se eu não me engano. Pois não, vereador? Concede uma parte? Pois não. Eu também não tenho a informação precisa, mas até onde eu escutei a conversa é um problema com servidão de passagem para uma propriedade particular relacionada a esgoto. Então. Porque existe ali uma propriedade particular que inclusive é do Zé Lourenço, né? Todo mundo conhece ali. Então acho que o problema está nessa servidão de passagem, que entendi. o empreendimento acho que não se preocupou com isso no passado ou coisa parecida. Estou falando pelo que eu ouvi, então vamos aguardar a resposta para ter uma certeza, mas acredito que seja isso. Ok, então. Então eu queria esclarecer para a pessoa que também me procurou, deve estar assistindo a sessão, que o requerimento já foi feito e a gente vai obter a resposta daqui a alguns dias. Muito obrigado. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Informo que não há mais vereadores inscritos. Próximo requerimento. 835/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se outro servidor público pode efetuar multas de trânsito além dos fiscais. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 836/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar uma limpeza geral no Jardim São Lucas, em especial na rua que liga o bairro Guanabara. Tá. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Comunico, senhor presidente, não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 837/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre o pagamento de salubridade aos agentes comunitários. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Senhor presidente, que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 838/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de disponibilizar mais uma bicicleta ergométrica para o setor de fisioterapia. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Senhor presidente, que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 839/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar por quais motivos não foram pagos os salários vales dos servidores da UPA, do NASF e do CAPS, tendo em vista que eram pagos todo dia 20 de cada mês. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Senhor presidente, não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 840/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de transformar o campeão de futebol localizado atrás da MF Orane Avelino de Souza em uma área mista, podendo ser anexada à área da escola, mas também de uso da comunidade aos finais de semana. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Comunico, senhor presidente, não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 841/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar qual o valor do título de contribuição de melhoria o Estado pagará aos cofres públicos pelas melhorias feitas nas ruas no entorno da ETEC Monsenhor Antônio Magliano. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Senhor presidente, que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 842/2018, vereador Janete Conessa, solicitando ao prefeito informar qual a projeção do número de vagas das creches para o próximo ano. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 843/2018, do vereador Rafael José Fabretti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar demarcação de vagas de estacionamento, como no centro da cidade, nas ruas adjacentes ao centro, de órgãos públicos e locais de grande fluxo de pessoas. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 844/2018, vereador Rafael José Fabretti, solicitando ao prefeito informar o valor do recolhimento do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, dos trabalhadores do Hospital São Lucas, de janeiro de 2017 até o momento. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra. Com a palavra, Rafael
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, quem nos assiste. Na realidade, saiu uma palavrinha errada aqui. Não é informar o valor, é informar sobre o recolhimento, desde quando está sendo feito e se está sendo feito. Mas eu gostaria de utilizar o meu tempo aqui, presidente, e pedir 5 minutos de intervalo neste requerimento, porque eu vejo que a Creuza está aqui presente e eu sei que ela é funcionária do hospital e também faz parte do sindicato. Eu tenho uma ou outra pergunta para fazer entre os vereadores aqui, Creuza. Eu gostaria se você pode comparecer aqui entre a gente, só para a gente fazer alguns questionamentos a respeito dessa situação. Não, pode ser agora, já estudei o regimento. O senhor pode solicitar os 5 minutos regimentais. Mas eu posso solicitar agora também. Pode solicitar. Agora também. Sim. Dentro do meu próprio requerimento. Tá? Eu tenho o requerimento os minutos do requerimento aqui. Eu queria, porque saber se evoluiu as negociações, as conversas. Gostaria que pegar essa informação e ter informação para todos os vereadores aqui, em que pé que está essa negociação. Nós estamos vendo bastante conversa de Facebook, bastante gente perguntando e parando a gente na rua. Às vezes a gente não tem toda a informação necessária, Creuza. Então eu gostaria que se você pudesse passar para a gente o que você teve até agora de informação dos sindicatos, se você pode comparecer, por favor, por 5 minutos aqui, junto ao plenário. Você está perguntando, não é se a prefeitura está pagando? Fundo de garantia. Hã? A prefeitura está pagando. Ou não está pagando? Não, estou falando assim, a partir da intervenção a prefeitura está pagando. Está suspensa a sessão por 5 minutos para que possamos ouvir os funcionários. A pedido do vereador Rafael Fabretti. Mas o prefeito falou que está pagando. Mas não é do requerimento? Porque você está perguntando o requerimento. Não, você está perguntando do FGTS. Não, não é o FGTS. A resposta é sim. Não, eu entendi aqui que é do FGTS, do hospital. O requerimento é. Então, mas eu tenho, o assunto é o hospital. Eu sou estudante, eu posso falar qualquer assunto. Meu, sabe o que eu queria te perguntar? Se já existiu alguma evolução entre a negociação da prefeitura com os funcionários. Vou explicar o porquê que eu estou chamando para você ficar tranquilo. Acho que todos nós temos que ser abordados na rua por esse assunto. Acho que você também, obviamente, mas o todo mundo tem que. Eu quero saber o que está sendo proposto, se está tendo uma negociação, se existe essa tratativa entre o sindicato e o município e a Irmandade. Vocês evoluindo nesse sentido das demissões, das contratações, você pode falar uma coisa pra gente? Porque antes dessa discussão tome corpo de forma invertida, eu queria ter essas informações junto aqui a todos os vereadores. Esse era o que estavam falando, né?
Porque você perguntou, Pedro, lembra aquela história da... até onde a gente tem disputado, não tem nada de participação, nada de ninguém forçando. Pelo contrário, isso aí mostra que está aberto a discutir entre sindicato, irmandade, tudo isso. Por isso que eu... Boa parte, senhor presidente. Nosso vereador. Eu gostaria que fosse suspenso mais 5 minutos para esclarecimentos. Suspenso por mais 5 minutos. Esse negócio de devolver 40% é um monte de coisa. Mandou agradecer você. Falou que você está de parabéns, viu? Ela adorou. Obrigada, viu? Ela elogiou. Falou, mãe, agradece bacana lá. Obrigada, viu? E ó, se você vê fazer alguma coisa errada, puxa dele, né? Eu aqui na verdade não tenho, eu fico mais ligando na frente, mas quando ela chegou, Adorou. Isso. E até hoje eu mora lá hoje. Assis. Hoje ele tem um acordo que permite essa negociação. Eu já fechou as altas. então o McDonald's. Vamos retornando à sessão. Consulto ao senhor secretário se há mais oradores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Não, ele não acabou de usar. Peraí. O senhor já concluiu, senhor vereador? Bom, depois eu vou usar. Você vai usar? Boa noite. Obrigado, presidente. Consulto ao senhor secretário se há mais oradores inscritos. Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra. Com a palavra, Antônio Santos do Franco Bacana. Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, requerimento do vereador
pelo que está, o conteúdo dele é sobre pagamento de FGTS depois da interdição da prefeitura, da intervenção da prefeitura municipal. Isso daí já foi discutido várias vezes, né? Aqui, inclusive, o prefeito ele salientou que está sendo pago, tá? Então, o requerimento, né, está bem respondido, né? Agora, nessas outras questões aí que envolvem os funcionários do hospital, eu tive semana passada conversando com o Paulo lá no hospital também, fiz uma visita lá e encontrei o Paulo lá, né? E ele, não falei sobre essa questão, mas falou sobre outras coisas do hospital, né? Várias coisas lá que realmente tem que ser feito no hospital. Porque embora talvez, não sei se os senhores, né, tenham conhecimento, o repasse do SUS e também o repasse da prefeitura não mantém o hospital funcionando com superávit. Isso não existe e nem vai existir. Sempre falta receita para manter o hospital aberto. Isso todo mundo sabe da dívida que tem um hospital. Embora teve algumas coisas que aconteceram no meio do caminho, que também, né, conta, né, pode ser alguma irresponsabilidade da gestão passada do hospital, que até o próprio presidente do hospital foi punido aí pela justiça, né, e por questão administrativa. Mas a questão é que o hospital ele não mantém com os repasses do SUS. A compra de serviço da prefeitura, o dinheiro não mantém a estrutura aberta. Sempre vai haver um déficit dentro da Irmandade. E foi bem claro na apresentação do diagnóstico, que aquele senhor que esteve presente, foi o que ele disse: se não tiver o atendimento particular e colocar esse dinheiro dentro da receita, você não consegue pagar as contas da Irmandade. Isso é um fato que já vem, né, recorrendo há vários e vários anos. Então, se pela reunião que o prefeito também teve recentemente, acho que foi todos convidados e o pessoal que participou, a intervenção, uma hora ela vai acabar. A prefeitura não vai ficar todo o mandato, nem o próximo, de repente, a próxima gestão que entrar vai ficar intervindo dentro do hospital, porque a prefeitura ela não tem condição de manter essa intervenção. Custa caro para a prefeitura. Então ela já tem esse convênio com a Irmandade, já tinha, para diminuir os encargos e também para não ficar muito caro para o município. Entendeu? Essa é uma questão. Eu me lembro que na ocasião, onde foram discutidas várias questões sobre a saúde aqui na Câmara Municipal, que por ano a prefeitura ela economiza mais de 2 milhões fazendo esse convênio com o hospital. Então, para vocês terem uma ideia, num período de 4 anos, é quase 10 milhões que a prefeitura economiza, né, fazendo esse convênio com a Irmandade nas questões de encargos. É um assunto muito delicado. Por quê? Porque você precisa manter o hospital aberto para atender a comunidade, que é esse o compromisso, né, de campanha de todos os prefeitos, não desse, do outro e dos que vão vir também, que é um compromisso do quê? Da saúde, atender a sociedade, atender a comunidade. Mas realmente essa questão. Conversei bastante com o Paulo, ele me explicou que hoje ele tem todas as contas da mão lá do hospital, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe onde tem que cortar, para poder manter, né, o nosso hospital aberto. Mas que não é uma tarefa fácil. Tudo custa dinheiro, e custa muito dinheiro. Tá? Embora alguns ignorantes, algumas pessoas, né, que não conhecem o fato, então fala pelos cotovelos, né? Infelizmente é isso. Agora, a gente tem que ter o conhecimento. Quando você for falar de algum fato, tem que procurar conhecer, para realmente saber, né, quais os problemas que o município enfrenta. Então, acho que a coerência, né, e a discussão é importante nesses momentos, porque a prefeitura uma hora vai parar, não tem como. Tá? Esse tipo de intervenção, a prefeitura deve estar já no pescoço, né? Porque são muitos compromissos assumidos. Compromisso com a dívida milionária que deixaram, né, na instituição, e agora, né, quando você assume esse compromisso, você tem que cumprir com as suas metas. E tá esses problemas aí. Os funcionários, eles estão sofrendo lá também, com FGTS que não foi depositado nas outras gestões, né? Os seus direitos
não são garantidos, existe uma preocupação com os funcionários da Irmandade, e essa preocupação eu sei que é de todos, porque as pessoas prestaram seu serviço, cumpriram com as suas obrigações, e hoje, né, por irresponsabilidade de outras pessoas, não têm os seus direitos adquiridos, e essa é uma realidade. Mas a gente espera que possa encontrar uma solução e poder, né, como a nossa amiga ali que trabalha no hospital relatou aqui, né, que estão fazendo um entendimento para ter pelo menos parte dos seus direitos garantidos, que eu acho que isso que é interessante. Então é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Informo que não há mais vereadores inscritos. Próximo requerimento. Requerimento 845/2018 do vereador Rafael José Frabrete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder reparos na calçada do entorno do Lago Artificial JK Williams em desnível, podendo ocasionar acidentes. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 846/2018, vereador Rafael José Frabrete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder a uma averiguação visando realizar reparos na iluminação do Jardim São Benedito, onde houver necessidade, tendo em vista que alguns lugares estão muito escuros e têm causado transtornos aos moradores. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. Requerimento 847/2018 da vereadora Deise Serapião, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar uma pintura na sala de fisioterapia do Hospital São Lucas, tendo em vista a necessidade de tal reparo. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 848/2018 da vereadora Deise Serapião, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar limpeza e manutenção na rua Barba Gato, tendo em vista a necessidade de tais reparos. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto os senhores secretários e vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 849/2018 da vereadora Janete Conessa, solicitando à Comissão Parlamentar de Inquérito número 01/2017, objetivando apurar eventuais irregularidades nos procedimentos destinados à contratação da empresa Raduan Fronteira Limitada, ME, para o fornecimento de medicamentos à Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício financeiro de 2016, que informe como está o andamento do processo. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta os senhores secretários e vereadores inscritos. Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da Com a palavra. palavra o vereador Bacana. Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da Casa Plateia que nos visitam e que nos ouvem pela internet. Bom, eu ia usar o tempo de 5 minutos para falar sobre essa questão, né, da CPI, que foi aberto aqui na Câmara Municipal, sobre a compra de medicamentos, né, da farmácia de manipulação. Né? Tá o nome, ME, né, que é a razão social, mas a empresa é a farmácia Floralis, se eu não me engano. Né? Inclusive a proprietária veio aqui na oitiva, a gente fizemos um trabalho aí dentro da CPI, eu, como fui nomeado como presidente, a Secretaria da Casa me ligou, o doutor Rafael me ligou, falou que já está pronto o relatório da vereadora Patrícia, e até aproveito a oportunidade de falar com o meu companheiro, o Reginaldo Luiz Parente, para que a gente possa fazer uma reunião em conjunto, né, para poder, né, observar o relatório da vereadora e poder também dar o nosso parecer final e se a gente vai concordar ou não com o relatório, né, da vereadora que foi relatora nesse processo. Porém, tendo em vista, já com conversa com o doutor Rafael, já tem, a relatora já apontou, né, responsabilizando algumas pessoas, né, dentro da estrutura da secretaria, dentro da pasta da secretaria. Enfim, eu acho que é bom a gente analisar, né, com muito critério. Por quê? Porque realmente são funcionários da prefeitura, são pessoas subordinadas que trabalharam ali. E eu, pelo que eu entendo, tá, eu não sei se esses funcionários, eles poderiam comprar, se eles tinham ordem para comprar. Tipo assim, porque comprar, eu posso ligar lá e comprar, receber,
Então, eu acho que é uma questão bem delicada. Acho que tem que se analisar muito bem, porque quem pode comprar, quem pode pagar, quem pode empenhar, isso é um fato, já que não havia empenho, né? Nesse caso não havia empenho. Então, a venda foi feita, né? A dona da empresa disse que entregou o remédio, também é um fato também, né? A gente tem as oitivas aí, que as pessoas fizeram o seu depoimento também, e foi comprovado que realmente os medicamentos foram entregues, mas eu faço uma observação aqui, a gente precisa realmente, com muito critério, tá, avaliar, porque o funcionário está ali, trabalhando, cumprindo sua função, e depois ainda pagar por esse preço, né? Porque foram muito, a conta é alta, né? A conta não é pouca não. Parece, se eu não me engano, é 300 mil reais de medicamentos, né? E esses medicamentos foram entregues para a comunidade, porque não está lá dentro da secretaria. Esses medicamentos foram entregues, atendeu a comunidade, né? Então, assim, se os medicamentos tivessem comprado e tivesse lá, amontoado lá, estocado lá, é uma coisa, mas esses medicamentos foram comprados mesmo sem empenho, mas foi entregue também e atendeu a população. Então, por isso eu me dirijo ao vereador Parente, para que a gente possa reunir junto com o diretor da casa, também com o doutor Rafael, procurador jurídico aqui da Câmara Municipal, que a gente possa avaliar, né? Eu até entendo a vereadora Patrícia quando ela pediu um prazo maior, eu até entendo ela, porque é duro você também fazer esses apontamentos. Infelizmente, alguém vai ter que pagar por isso, né? Infelizmente, né? E a gente vai ter que fazer esses apontamentos, né? E depois que a CPI tiver concluída, isso daí vai ser entregue à Justiça, que vai tomar as suas providências necessárias. Parece que já tem algumas decisões do Tribunal de Contas sobre essa questão, né? Já teve algumas pessoas que já estão respondendo, né? É até bom que a gente, né, pegue também essas responsabilidades que o Tribunal de Contas efetuou sobre essas pessoas, para que a gente possa analisar tudo junto e aí poder, né, ter uma decisão mais coerente sobre a situação. Então era isso que eu gostaria de dizer, vereadora. Me permite uma parte? Pode ir rapidamente. Acho que essas questões que você está dizendo, veio aqui para a Câmara. Então. Veio... Acho que é interessante a gente juntar, né, junto com o relatório da vereadora. Isso que eu gostaria de dizer, muito obrigado. Consulta, senhor secretário, são mais vereadores inscritos. Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra. Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos. Boa noite a todos. Gostaria apenas de colocar, em relação a essa CPI, que o meu posicionamento em relação aos membros é parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito, né? E solicitar dos membros, eu sei que alguns já deram o relatório final, mas solicitar de que só um... Sim. Mas é solicitar exatamente o seguinte: se houve alguma irregularidade que foi comprovada, se houve erro de alguém, que seja punido da melhor maneira, né? Independente de quem foi, independente de qual gestão que foi, independente de quem era o secretário, se houve irregularidade, que seja punido. É isso que eu gostaria de dizer. Obrigado. Permite uma parte, vereador? Pois não. Então, a questão é essa, vereador. Foi o que eu acabei de falar. Tem que ver se houve dolo, né? Se houve má fé, se houve vantagem. Essa que é a questão. Eu acho que isso que tem que ser apurado. Porque, veja bem, os medicamentos foram entregues, foram comprados, né? Embora, né, de maneira incorreta. Mas foi atendida a população também. Aí essa questão que eu falo que é delicado você apurar o fato. O funcionário, ele faz o quê? Ele cumpre ordem, ele é subordinado, entendeu? Então, o funcionário está ali, você é o secretário, fala, ó, tem que atender o posto de saúde. É essa a questão. Então, quem é subordinado, cumpre ordens, pelo menos na minha visão. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Vossa Excelência concede uma parte? Pois não. Basicamente sobre um comentário que foi feito, não sei se foi por Vossa Excelência ou pelo vereador Bacana, só esclarecendo que o Tribunal de Contas realmente já
apresentou penas para funcionários, porém, foi posterior ao período que é abrangido por essa CPI. Então, não há relação com essa CPI. Não há relação. Tá? Só para esclarecimento. Agradeço o posicionamento dos vereadores. Era isso que eu gostaria de dizer em relação a isso. Penso que se há um maior dolo ou não, alguma coisa deve ser feita, porque se houve um erro, esse erro tem que ser julgado. Eu penso que não seria por nós, né? Mas se houve constatação de irregularidade dentro dessa CPI, que seja apontada para que as pessoas... Você permite uma parte, novamente? Então, na verdade, assim, a CPI ela vai fazer o apontamento, tá? Se houve irregularidade ou não. Aí, a gente vai ter que encaminhar isso para a Justiça. Se lá, eles também vão ter o direito de defesa, entendeu? Então, é outro processo que vai se alongar também. Não é só a CPI aqui falar, é isso que vai punir e na hora já está punido. Não é isso. É um processo que a gente vai encaminhar, né? Dando já os nomes das pessoas que a CPI achou que é responsável, e eles vão ter que se defender na Justiça futuramente. Tá bom? Obrigado, vereador. Parabéns pela presidência da CPI. Parabéns à vereadora Patrícia e ao Reginaldo por estar fazendo esse trabalho. Obrigado. Retorno à direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos. Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos. Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra. Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores. Eu tomo a tribuna unicamente para, na qualidade de membro dessa comissão parlamentar de inquérito, reafirmar o meu compromisso de ser totalmente isento no meu julgamento na aferição de várias e várias horas de depoimento que foram colhidos durante a CPI, e espero me posicionar de forma a praticar, como se diz em direito, a mais pura, lídima e cristalina justiça, sem imputar de forma equivocada ou abrupta qualquer tipo de ato a pessoas indevidamente. Então, fica aqui o meu compromisso de agir com a maior lisura possível e dentro daquilo que foi colhido. Assim será o meu posicionamento, de forma como foi colocado aqui pelo vereador Antônio Franco, nós não fazermos muitas vezes injustiças com aqueles que estavam trabalhando ali. Ainda não viu o voto da relatora, mas aqui fica o meu compromisso de atuar com total isenção e procurando ser o mais justo possível na minha abordagem. Esse é o meu compromisso, são as minhas palavras. Boa noite, muito obrigado. Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos. Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra. Com a palavra, o vereador Paulo André. Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, acho que a CPI vem chegando ao seu final, né? Falta agora apenas os membros se reunirem para apresentar um relatório definitivo. A relatora provavelmente já entregará seu relatório final para a comissão durante essa semana. E eu acho que algumas informações são importantes de se colocar mais uma vez, até para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que, em primeiro lugar, esse medicamento ele não foi pago. Então, não há dano ao erário. E eu reforço aqui o meu posicionamento, que eu disse na época, antes da abertura da CPI, de que, caso esse medicamento tivesse sido pago, nós estaríamos, sim, diante de um problema grave, porque poderia caracterizar, sim, dano ao erário. Agora, não houve o pagamento. Uma vez que não havia requisição, não havia empenho, obviamente não poderia haver pagamento. Então, a decisão, sem dúvida alguma, eu conversei rapidamente com a vereadora Patrícia algumas semanas atrás, e, aliás, com todos que eu tenho conversado, acredito que o fato de não ter sido realizado o pagamento é algo que todos
todos concordam. Há alguns pontos a serem resolvidos na justiça, que é exatamente se a empresa tem direito de receber. Esse é um ponto, porque quem compra em nome da prefeitura, como disse o vereador Bacana, quem tem o direito, né, a função de comprar em nome da prefeitura? Nós temos na prefeitura, sei lá, 1.500 funcionários. Qualquer funcionário pode comprar? Existem procedimentos que devem ser respeitados. Então, se um funcionário ele fez alguma compra sem seguir os procedimentos, essa dívida não pode recair sobre os ombros da prefeitura. Por outro lado, veja bem, importante a gente deixar claro, e também como colocou o vereador Bacana, ficou bastante claro, bastante evidente de que esses medicamentos foram entregues para a população. Porque quando se fala em medicamento manipulado, normalmente são compras emergenciais. Muitas vezes compras realizadas devido à decisão judicial, quando a prefeitura não tem sequer tempo de fazer uma licitação. Ela tem que atender aquele paciente. Então, o problema teria sido simplesmente um problema formal? Me parece que sim. Eu não vejo que tenha existido má fé dos funcionários que realizaram a compra. Eu acredito que não. Não fiz parte da CPI, mas eu conheço o processo. Inclusive, esse processo ele já está sendo analisado pelo Ministério Público, porque a própria prefeitura, antes da CPI, instaurou um inquérito interno e encaminhou esse processo para o Ministério Público, e a promotora, então, instaurou lá uma sindicância interna e já ouviu várias pessoas, e acredito que ela já tenha, inclusive, né, a promotora já tem, inclusive, alguma posição em relação a isso. Mas eu acho que, sem dúvida alguma, é um assunto complexo, porque ele vai desde se a empresa tem direito a receber, e se há responsabilidade de alguém, né, de algum responsável da prefeitura. Se permite uma parte, vereador, só para concluir o pensamento, já que você tocou no assunto que eu acabei não desenvolvendo aí sobre o requerimento, mas é um fato interessante, como não houve pagamento, né, houve a compra, e se a prefeitura ela não for responsabilizada, tem um procedimento, né, e ela não vai pagar, tem os procedimentos para você comprar pela prefeitura, não é entregando, né? Aí, o que a dona da empresa pode fazer? Cobrar os funcionários? Né? Então, aí também é uma questão que tem que ser discutida. Se a prefeitura não pagar, então o funcionário que vai ter que pagar, que ele comprou, ele não... Na minha visão, uma opinião pessoal, particular, a empresa não tem direito de recebimento. Porque ela vendeu de forma irregular. Vendeu sabendo que não havia requisição, sabendo que não havia empenho, entregou durante 9 meses e simplesmente depois de 9 meses apresentou a conta. É evidente que a prefeitura não compra dessa forma. É evidente, todos sabem disso. Na minha visão, a empresa não tem direito a receber. Agora, é um direito dela sim procurar a justiça e buscar esse direito. E vai caber ao Poder Judiciário definir se alguém terá de pagar ou não. Mas eu entendo que a prefeitura não teria essa incumbência, no meu modo de ver. Certo? E é importante dizer sim, aqui, sem fazer juízo de valores e sem condenar, julgar alguém, que cada funcionário, cada servidor dentro da prefeitura tem a sua função e responde por ela. Agora, até que ponto isso sobe? Um prefeito ou um secretário, até que ponto ele pode ter conhecimento do que está sendo feito lá na ponta? Se o procedimento não está sendo respeitado. Tudo isso é bastante complexo, é bastante polêmico, e eu espero que o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sirva para auxiliar o Ministério Público nas suas tomadas de decisões daqui em diante. Muito obrigado. Consulta o senhor secretário, são mais doutores inscritos. Eu vou falar como líder de bancada. Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, o vereador Bacana, como líder de bancada por 5 minutos, sem a parte. Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, o vereador Paulo André disse muito bem, né, das questões de responsabilidades, mas o que eu vejo, o funcionário, ele está ali comprando remédio, não é para ele está comprando para a população, para atender a população. As compras de emergência, como o vereador disse, que na verdade tem alguns medicamentos que falta, né, até por repasse do Estado, e daí a prefeitura precisa fazer as compras emergencial. Muito medicamento vem pelo Estado. E daí eles fazem essa compra. Mas os funcionários, eles compraram para atender a comunidade. Não comprou para eles ou para guardar lá, né? Então, se algum pedido foi feito, né? Tipo, um posto de saúde deve ter pedido para comprar um medicamento. Pois não, vereador? Não tem a parte. Hoje não tem agora não tem a parte, mas eu ia ceder a parte para Vossa Excelência. O que eu quero dizer é o seguinte, o funcionário, ele cumpre a função dele, né? O que eu vejo na apuração do fato, quando vocês instauram uma CPI, é se houve dolo, né? Se houve má fé, se houve alguma vantagem. Que vantagem o funcionário leva nessa questão de compra de medicamentos, sendo que a prefeitura não pagou, a empresa não recebeu, qual que é a vantagem? Então, eu acho que aí é que está o ponto, né? O ponto para ser discutido. Não houve prejuízo ao erário. Tá? A empresa ela não recebeu. O funcionário simplesmente comprou o medicamento para atender, né, a demanda dos PSFs, né? E também para atender a população. Então, é um relatório que a gente tem que observar bem para fazer. Entendeu? Como o vereador Paulo André disse, já está na mão do Ministério Público. A promotoria já está apurando esse caso. Tá? Então, o vereador Parente disse de não fazer injustiça. É óbvio que ninguém vai fazer injustiça aqui. Mas o que eu saliento é assim, quando você compra um monte, né, só de um lugar, e está recebendo, aí pode ser que existe alguma irregularidade, né? Mas não recebeu, comprou um monte, não recebeu. O funcionário fez o que ali? Atendeu. E quem é patrão aqui sabe, né? O patrão mandou, tem que obedecer, não existe essa. E outra, quando o time começa a perder, quem cai primeiro é o treinador, não é o jogador. Já viu algum time mandar o jogador embora? Né? Então, eu estou só fazendo uma comparação para o pessoal, né, ter um pouco de raciocínio, que é uma realidade. Né? Quem é subordinado está ali, está recebendo ordem. Né? Essa você não esperava, né, Marcão? Do treinador cair, né? Mas é assim, eu comparei porque, veja bem, né? Quando um time vai mal, quem cai primeiro é o técnico, não é o jogador. Então é uma comparação para a gente analisar e também para ser bem objetivo e claro nessas questões. Obrigado. Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos. Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra como líder de bancada. Com a palavra o vereador Paulo André, por 5 minutos, sem a parte. Eu volto à tribuna apenas para relatar um outro ponto que consta, inclusive, do relatório da CPI, que fez parte dos depoimentos, que a proprietária da farmácia Floralis, em certo momento, se dirigia à farmacêutica e dizia: pode continuar comprando de mim, que eu dou um jeito de receber depois. E ela mesma afirma que ela sabia que a compra sem licitação e sem seguir os procedimentos adequados, poderia se caracterizar improbidade administrativa. Então, eu volto à tribuna aqui, a funcionária e a própria dona da farmácia disse isso, que ela sabia que esse tipo de procedimento não era adequado, era ilegal. Então, por essa razão, eu entendo que ela não tem o direito do recebimento. Tá? Por essa razão, eu entendo que não é devido esse recebimento. Apenas voltei à tribuna para lembrar a população sobre esse fato. Obrigado. Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos. Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra. Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público que nos acompanha aqui em plenário pela Rede Mundial de Computadores. Hoje, certamente, vai ser a minha participação mais rápida num pronunciamento aqui na tribuna, porque eu tenho certeza que muitos devem estar perguntando, o Marcão não vai se posicionar? Foi ele que solicitou a abertura da CPI? Realmente foi. Só que, como eu não sou parte integrante da CPI, não tem nada para eu ficar comentando agora. Eu prefiro ver o resultado, aí posteriormente eu comento sobre aquilo que eu concordo ou não, só para fechar minha participação nesse episódio. Tá bom? É isso. Obrigado. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Informo que não há mais oradores inscritos. Próximo requerimento. 850/2018, do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar quais ruas foram asfaltadas com recursos do PAC, Programação de Aceleração do Crescimento. Discussão requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 851/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de disponibilizar uma vaga em creche do município para a criança Helena Silva de Carvalho. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 852/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de proceder à construção de uma cobertura na entrada do Núcleo de Educação Infantil Camila Cristina Nascimento Campos. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 853/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder estudos e tomar providências em relação às crianças e jovens que estão usando drogas ao redor do Centro Esportivo e Social, bem como pulando os muros, adentrando ao local e nadando nas piscinas sem acompanhamento de professor. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta os senhores secretários de vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Não havendo mais requerimentos, coloco em votação todos os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Conclui a discussão e votação dos requerimentos e havendo ainda tempo no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos. Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra. Com a palavra, vereador Fábio. Boa noite, presidente da mesa Pedro Santos, os que compõem, os vereadores, a plateia, os internautas. Bom, eu só levantei porque dia 5, nós vamos estar entregando numa sessão de caráter solene o título de cidadão para o Dr. Merri Martinez, tá? Então vai ser às 8 horas da noite, vai cair numa sexta-feira. Eu gostaria de convidar os vereadores que estão aqui, a plateia, os internautas, o pessoal da área da saúde, a população em geral, porque ele é um médico que vem se dedicando há muitos anos na nossa cidade, como já disse em outras sessões, e ele ficará muito feliz em ver o plenário com bastante gente, e virão também bastante médicos que trabalharam com ele. Ele vai ficar muito feliz. Os médicos que não receberam o convite, estou convidando para que venham nesta sessão, tá? Então será dia 5 de outubro, às 8 da noite. Era só isso que eu tinha a dizer a todos. Muito obrigado, boa noite. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Informo que não há mais vereadores inscritos. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo ainda tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores a um novo turno de discussão. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.